não tenho os dados, só que você calculou que seu ROI está em 10%, vamos supor. 10%. E a taxa livre de risco está 15%. Então, o que que significa? Se você, se você investir sei lá, num tesouro direto, você vai ganhar 10%, você vai ganhar 15% meio que quase sem risco. Você está emprestando para o governo. Porém, sua empresa, ela, conforme o tamanho do capital dela, do PL dela, ela gera só 10%. O que que significa? Que, em teoria, ela remunera o quanto o sócio investiu nela em 10%. Então, se eu, no ano, no caso aqui a gente está trabalhando com base anual, no ano. Então, se eu, simplificando aqui, se eu investir R$ 1.000, ela vai me retornar R$ 100 no final do ano. Só que você concorda comigo que quando eu invisto em uma empresa, eu vou ter diversos riscos, igual a Petrobras. Pode acontecer por algum acaso, alguém achar uma nova fonte de petróleo e diminuir o preço do barril, ou sei lá, o, como ela é uma empresa mista e o governo ainda tem muita gerência nela, o Lula falar que vai diminuir o preço da gasolina, tipo assim, por decreto de lei, ou sei lá, acontece alguma coisa, uma enchente que afeta ela, ou enfim, cai um meteoro no prédio dela. Enfim, ela tá cheio de riscos no decorrer da operação. Só que esses 15%, ele é sem risco. Então, nesse sentido, fica até fácil, porque é melhor a taxa livre de risco que eu estou ganhando mais com ela, só que correndo menos risco. Se fosse 15, vamos supor que o ROI dela é 15. Você calculou o ROI é 15. Você poderia pensar, tá, eu estou ganhando mais ou menos, eu estou tendo mais ou menos o mesmo retorno. Porém, aqui eu estou emprestando para o governo, eu não tenho risco, em teoria, e aqui eu estou cheio de risco. Então, eu estou correndo muito risco para ganhar o mesmo tanto que o governo. Então, nesse sentido, é mais racional você investir na taxa de livre de risco. Porém, vamos supor que é 20%. Você calculou seu ROI, é 20%. Então, em teoria, do tanto que você investiu, você recebe 20%. É, aqui tem um ponto que dá para se pensar. Qual que eu prefiro? Ganhar 20% correndo risco de talvez eu perder dinheiro no futuro ou acontecer alguma coisa, ou eu investir em uma taxa de livre de risco de 15%. Quando a gente fez essa pergunta, a gente queria que vocês fizessem isso. E não somente com o ROI. Vamos supor que era o ROIC. Você faz o ROIC, então do tanto que foi investido, tanto de capital de terceiro quanto capital próprio, então quanto de passivo oneroso, tanto de PL, quanto que me retornou. Aí eu acho um número, aí eu comparo com a taxa livre de risco. Aí você pensa, compensa ou não compensa? Então, quando a gente fez essa questão, a gente queria que vocês analisassem isso. Augusto, você está com os seus dados aí? Pelo menos do ROI de 2024? Vamos pegar aqui? Tô, tô com os dados aqui. É, O ROI dele uhum, em 2024 foi de 10%. Quer que eu fale? pode falar, por favor. 10%. Aham, O ROA de 3% e o ROIC de 28% certo. Aí, na sua em vinte e análise, quatro. na sua análise, o que você faria se você tivesse que escolher entre investir na Petrobras com esses dados ou investir em uma taxa livre de risco de 15%, o que que você faria? O que que você respondeu aí? Então, É mais eu tipo. respondi. Uhum, Para a resposta, eu coloquei que taxa livre de risco, que era os 15% garantido, né? Que é só o uhum, governo imprimir moeda e tá tudo certo. Só que eu consultei aqui
no Investidor 10 e no Invest Money também. Em Uhum, 2024, pegando de base, o yield foi de 20%. Então, se eu colocar isso, fazer aquela fórmula, né, de um mais e multiplicar uhum. os dois, é mais de 30% de retorno sobre o capital, É pelo porque. o que eu penso Uhum. assim, né? Não é. Então, pensando do ponto de vista do yield, porque se a empresa não distribui esse lucro, ela pode investir nela mais e gerar mais retorno na própria operação dela. Uhum. Vamos, para responder, eu entendi sua pergunta e ela é muito boa, velho. Vamos É pegar, isso. uhum. Vamos pegar o ROI dela. O ROI dela foi em 2024 foi foi 10% nesse caso aí. E 10%. uhum, e ela distribuiu, ela teve um yield de dividendo de 20%. O que que isso significa? Isso. O ROI, só voltando um pouquinho, o ROI pega meu lucro líquido e divide pelo meu PL. O que que significa, o que que eu posso entender com isso? Que ela tá, vou simplificar, o, o dividend yield, no caso do investidor 10 ele está pegando o valor de mercado, não necessariamente o valor do PL. Mas vamos aqui, para simplificar a análise, vamos pegar que ele está fazendo o cálculo pelo valor do PL. Então, o que que significa? Eu tive um lucro de 15 e eu tive um dividend yield de 20. Significa que ela tinha lucros acumulados de períodos anteriores e ela distribuiu esse valor. Então, outro índice que você poderia levantar é o dividend yield, além do ROI, do ROIC, do ROA, poderia pegar o dividend yield, porque o dividend yield, que é quanto que a empresa distribuiu de dividendo, mostra mostra quanto que ela distribuiu de dividendo, porque nem todo lucro líquido dela ela vai distribuir. Então, o mais comum é ter de um ROI de X, de 10, vamos botar número aqui, um ROI de 10 e um dividend yield de 5, porque ela teve um lucro líquido que remunerou 10%, porém ela não distribuiu todo o lucro líquido dela, porque no final do período o lucro líquido entra dentro do PE dela, aí ela pode decidir entre distribuir ou reinvestir na operação dela. Aí no caso da Petrobras, ela resolveu distribuir mais dividendo que ela teve. Ela pegou dividendos de períodos anteriores. É, se vou até abrir aqui um espaço para os dois João, assim, se quiser complementar Eu minha quero resposta. complementar um negócio que é o seguinte: você está perguntando, Augusto, só para eu é, situar melhor, sobre a relação entre ROI, o risco e também o dividendo, correto? É, É, mais ou menos como, isso. como que Isso. se relaciona, né? Então vamos lá. O dividendo sai do lucro. Você concorda comigo? Pensa em duas empresas diferentes. Uma empresa que não distribui dividendos, porque todo o lucro dela, ela reinveste na empresa para ela crescer. Ou seja, uma empresa de crescimento. Como é que você acha que vai refletir isso na ação dela? Como é que o mercado vai olhar para uma empresa que ela é uma empresa que não distribui lucros, ela investe todo o lucro, ela não dá dividendos, mas ela, tipo, investe tudo na operação, então todo mundo, tipo, sabe que ela vai crescer e tal. O mercado olha para isso e pensa, cara, essa empresa vai crescer. E como o mercado acha que ela vai crescer, ele vai precificar a empresa, a ação da empresa de uma forma, beleza? Isso é um tipo. Tem outras empresas que são o seguinte, elas têm o lucro delas, só que aí, ao invés dela investir na operação para crescer, elas já são muito grandes. Já são as maiores do setor, elas já são muito grandes. Como elas já são muito grandes, tem um nome para isso, inclusive eu acho que é cold call, mas como elas já são muito grandes, elas pensam, cara, vou distribuir dividendos para atrair acionista e manter estabilidade aqui, porque eu não vou ficar investindo em operação para crescer, porque eu já sou muito grande. Aí o mercado olha para ela e pensa, beleza, eu vou investir nessa empresa que é uma empresa que não é uma empresa de crescimento. Ela não investe lucro para crescer. Ela é uma empresa pagadora de dividendo. Ou seja, uma empresa que vai tender a ficar estável. Ela não vai ficar crescendo, ganhando mercado e etc. O mercado também precifica isso.
E como é que se precifica uma ação? Até trazendo uma introdução ao valuation aqui. Você acha que uma empresa vale o futuro dela trazido a valor presente. Então, assim, uma empresa que vai crescer muito, que você acha que ela vai crescer muito, ela vai valer mais do que uma empresa que você acha que não vai crescer muito. Beleza? Porque o futuro importa e o crescimento importa muito. Então, uma empresa que paga muito dividendo, o mercado já precifica automaticamente no entendimento implícito dessa companhia, que não é uma companhia que vai focar em crescimento, não é uma companhia. Óbvio que ela pode fazer as duas coisas, tá? Tanto crescer quanto pagar dividendo, mas eu tô, tipo, levando para os dois extremos, tá? Para poder ilustrar melhor. Uma empresa que só distribui lucros e uma empresa que só investe o lucro. O mercado vai precificar as duas diferentes. As empresas que têm tendência de crescimento, elas vão valer mais, na média, em nível do quanto o mercado precifica, vão ter valuations maiores, em comparação ao seu valor atual do que empresas que só distribuem dividendos. Então, a distribuição de dividendos já está precificado, tá? Meio que já é entendido e Entendi. interpretado no valor da empresa, no risco da empresa. Isso já é, tipo, compreendido e interpretado. Não sei se o João Menezes vai querer dar um disclaimer, mas é esse o caminho. Ficou claro? Entendi. Então, para fazer essa análise de risco também, juntando os dois, o yield que a empresa paga, ele já está embutido porque a empresa, teoricamente, tem menos risco, e ela é mais estagnada. Mais ou menos isso? Não necessariamente menos risco. É porque é diferente, depende de você. Depende de quem está olhando. Tipo, eu não me importo com a empresa pagar dividendo, porque eu invisto na ação, eu não quero dividendo, eu quero crescimento. Eu quero comprar a ação por 10 e eu quero vender ela a 20. Para eu comprar uma ação por 10 e vender ela a 20, a empresa precisa crescer. Concorda comigo? Concordo. Então, assim, eu sendo um cara que não me importa com dividendo, eu quero ganho real de, tipo, comprar uma ação por um preço e vender cara para tirar meu lucro como investidor, eu não me importo com isso, sabe? Mas vai de investidor para investidor. Isso aí não, tipo, vai muito da forma que você analisa. Então, assim, quando a gente tem o ROI, o que era o ponto da questão, inclusive? Quando a gente tem o ROI baixo e o retorno de mercado é alto, o que isso significa? Lembra da relação risco-retorno? Tipo assim, eu vou investir em duas coisas, duas empresas. Vou investir no governo e na empresa. Os dois têm o mesmo risco, perdão, o mesmo retorno. Se eu investir nos dois, os dois vão me dar 15%, por exemplo. Vamos supor que eu sei disso. Se eu investir na empresa, ela vai me dar 15%. Se eu investir no governo, o governo vai me dar 15%. Se o retorno é igual, eu tenho que escolher quem tem menos risco. Entendeu? Porque a relação de risco-retorno é basicamente você, para ter o maior nível de risco possível, o menor nível de risco possível, você vai exigir, você vai querer um retorno maior. Porque senão você é no mais seguro. E não, tipo, tá ficando claro o que eu tô falando? Tipo Sim, assim, sim. Essa parte aí de eu exigir da empresa um retorno maior do que o que o banco, o que o governo está me oferecendo, isso eu tenho claro. exato, Mas deu para entender bem o que você tá querendo falar. beleza. Então é isso. É basicamente risco e retorno. E uma forma de você ver o retorno da empresa é o ROI. Porque quando você compra uma ação, faz um balanço rapidinho, Gabriel, muito, muito rápido. Tipo, Hum. ativo, bota ativo, caixa e clientes, passivo, dívida e PL, capital social. Pode botar só caixa e cliente. Boa. Aí o ativo, o passivo e o PL, se você puder botar em negrito, por favor, pra galera entender o balanço. Caramba, queimei o dedo, cara. Agora eu tô com uma bolha no dedo. Que situação chata. Beleza. Faz aí o capital social. Não precisa nem colocar valor. Só para fazer uma explicação rapidinho. Galera, é o seguinte, isso aqui é um balanço que ele fez. Quando você compra uma ação de uma empresa, você entra no capital social, está dentro do patrimônio líquido da empresa, beleza?
Então, no seu caso, Augusto, vamos lá. Comprei a ação da Petrobras. Você está dentro do PL da Petrobras, entendeu? Você faz parte do PL. Se você comprou e o PL vale 10 e depois o PL vale 15, parabéns, você ganhou um lucro de R$ 15 implícito. E a sua ação valorizou os R$ 15. E vice-versa, real. Então, se você comprou a Petrobras e hoje ela vale menos, você vai tomar o fumo equivalente à diferença do quanto o PL vale. Ficou claro? Porque você está dentro do PL da empresa. Você corre o risco da empresa. Beleza? Sim, Quando você compra um título público, você não tem esse risco, então você faz toda essa relação de risco e retorno que tu disse que já entendeu. Aí, o que que é o ponto aqui? Quando você vai comprar uma ação de uma empresa, você conta com o crescimento dela, porque, assim, você pode contar com o dividendo também, mas todo mundo, em tese, conta com o crescimento dela, porque você tem que acreditar no negócio e tudo mais. Você vai fazer uma análise da empresa, vai ver se faz sentido ou não, se você concorda ou não e tal. E porque você está dentro da empresa. A lógica é que você corre o risco da empresa porque você faz parte dela. Como você faz parte dela, você corre o risco dela, esse risco é maior do que se você corresse o risco do governo. Então, a taxa livre de risco vai ser sempre o que a gente chama de custo de capital, que é o que você abre mão, que é o que eu expliquei em economia, é tudo que você abre mão de ter para poder ter outra coisa. Então, para você investir numa empresa, ela tem que pagar não é só mais do que o governo, é bem mais do que o governo. Você tem que acreditar que ela vai te pagar bem mais do que o governo, porque o risco dela é bem maior que o risco do governo. que é o Entendeu? spread, né? Exatamente. Tem que pagar um spread maior. Exatamente. E aí, como é que você pode ver o quanto uma empresa vai te dar de retorno? Para você ter uma noção se você vai no governo ou na empresa. Porque você tem que, o governo a gente sabe. A gente olha para a Selic e a gente consegue ter uma noção do quanto o governo vai pagar para a gente. Mas como é que faz para saber da empresa? O ROI é uma forma. Porque o ROI é o seguinte: lembra que eu falei que você comprou uma ação da empresa, você faz parte do PL dela? Você faz parte do PL dela, então o lucro que a empresa gera, ele também é seu, proporcionalmente, mas o lucro também é seu. Então, quando você olha o ROI, ele é o quê? É o lucro dividido pelo PL, correto? Certinho? Isso. Quando você olha o ROI, é basicamente o seguinte: beleza, eu faço parte do PL agora. Quanto de lucro a empresa gera em relação ao patrimônio líquido dela? Por que patrimônio líquido? Porque é onde você está. Você faz parte do PL. Quanto de lucro ela gera para você? Essa é uma forma de você ver o retorno que a empresa vai te dar. Entendeu? Se Sim, isso for muito entendi. abaixo da Selic, provavelmente não faz sentido você investir nela. Aí é Mas inviável. mas é uma regra? Não. Por quê? Porque o ROI é histórico. Você vai olhar para o retorno dela histórico. E isso não significa que vai ser assim no futuro. Então, é uma forma de você ter uma noção, de você conseguir analisar e chegar numa conclusão. Igual no trabalho, você chegar numa conclusão usando isso. Mas significa que é uma regra, uma empresa que tiver um ROI menor do que a Selic, necessariamente vai ser um investimento ruim? Não é uma regra. Beleza? Porque são Legal. dados históricos. E você tem que considerar a expectativa futura também. Mas é basicamente isso. Beleza. Acho que ficou claro, Pô, né? pessoal, alguma outra dúvida, assim, que alguém queria levantar? Eu tô com dúvida em relação ao Excel que é para mandar, Uhum. que minha É, Alexa começou a falar aqui. tá. Tipo assim, o que que é. Aí é foda. O que que é pra, tipo, no Excel, assim, o que que tem que ter? Tipo, só realmente as contas, né? O que que a gente deixou livre, assim. Você pode colocar as respostas no Excel, só que fica meio estranho, porque fica numa célula e uma descrição gigantesca. Ou você pode fazer em um Word as respostas e só a memória de cálculo no Excel. Assim, o que fica melhor para você. Sim, não tem uma regra de envio, não. Você pode enviar da forma que você achar melhor, contanto que a gente consiga entender e consiga ver seu raciocínio, beleza? Então, por exemplo, Samuel comentou um dia que ele estava colocando no PPT porque fica muito melhor de entender, tipo, as respostas ficam bem bacanas e tal. E eu achei muito legal porque a gente vai ter mais facilidade de corrigir e olhar. Mas, assim, vamos supor, João Pedro, eu fiz os cálculos no Excel, mas eu estou respondendo no Word. Você pode copiar o Excel e colar no Word como foto, por exemplo, que fica bom para a gente enxergar e fica tudo num documento só.
Ah, eu quero enviar tudo, tanto o Word, a resposta escrita, mas o cálculo no Excel. Manda os dois arquivos, sem problema. Tipo, você pode mandar da forma que você quiser, contanto que a gente consiga entender. Entendeu? Ah, beleza. Era só porque eu tava fazendo. Não sabia se tinha que enviar o Excel também, porque eu tava colocando no Word, aí eu não Uhum. sei se vocês queriam ver. Mas Não, tranquilo fica então. tranquilo. Obrigada. Nada. Velho, igual eu fui fazer, peguei hoje para fazer, fui pegar uma empresa, fui fazer rapidão, assim, aí eu fiz no Excel por conta de tempo, assim, mas, Uhum. enfim, que você já saia melhor, assim, tá bom pra gente. Perfeito. Pessoal, já que alguém tem uma dúvida, se não tiver, eu vou só pegar uma questão aqui que eu acho que pode gerar alguma dificuldade. Posso seguir? É que eu não tô vendo a tela. Então eu vou seguir aqui. E é até um ponto que muita gente perguntou, assim, com relação a capital de giro. É meio difícil de entender, assim, a primeiro momento. Também entender e depois ter uma análise de como isso vai afetar o meu caixa também é algo meio difícil, assim. Para fins de Antes, ficar mais. só um segundo, Uhum, sim. perguntar. Galera, a questão, qual que é o número dessa questão do capital de giro? É 5, né? 5 e 4. Uhum. Todo mundo conseguiu fazer essa questão de capital de giro porque eu entendo ela como sendo a questão mais difícil. Ela e a 10. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa nessa questão do capital de giro? Quer falar alguma coisa? E aí? Vou dar aqui. Tranquilo? Acho, Então, acho que beleza. a de capital de giro tá até tranquilo. O Gabriel, ele me auxiliou ontem. O meu problema é com a 10 mesmo. Uhum. A 10 10 com puxadinha também. é uma das mais difíceis, assim. Lembrar de muita coisa. Mas, enfim, vou só passar algo por cima aqui. É, quando a gente analisa de ativo circulante operacional, ou ativo operacional, passivo operacional, enfim, tem algumas contas que podem ficar alguma dúvida. Porém, um ponto que eu queria salientar são contas que, que sempre elas vão ter que estar no meu cálculo. Tem contas que tem gente que tira, tem gente que não, só que existe contas no ativo e no passivo que sempre eu tenho que colocar ela. Peguei aqui de exemplo a Alpargatas, depois eu até mostro o balanço patrimonial dela. É, quando a gente, quando a gente vai analisar ativo circulante operacional, coisa que a gente sempre tem que colocar clientes, estoques, despesas antecipadas e tributos a recuperar, mais ou menos, mas enfim, eu coloco tributos a recuperar. Então, assim, eu estou tendo dificuldade de entender se essas contas aqui são operais ou financeiras, enfim. Um ponto que você tem que sempre observar são essas. Por quê? Elas sempre serão. Sempre que tiver clientes ou títulos a receber não. Deixa eu ver aqui como é que eles colocam. Ou contas a receber. Toda vez que tiver essas nomenclaturas, são referente a títulos ou a coisas que vamos receber decorrente da nossa atividade operacional. Então, ela sempre será operacional. Estoque. Se alguém foi lá e colocou o nome de estoque, ela necessariamente é operacional, porque estoque só se refere a coisas que estão diretamente ligadas à minha operação. Vou colocar um exemplo aqui rápido. Eu tenho uma empresa de carro e por algum acaso eu vou vender um computador meu. Eu não vou, o contador dessa empresa, ele nunca vai colocar esse computador que está à venda dentro do estoque, porque estoque é só o que é operacional, que no caso, nesse caso que eu levantei aqui, são carros. Despesas antecipadas. É, aqui são adiantamentos que a empresa fez. Então, quando a gente coloca aqui, 99% das vezes são despesas que é operacional, é da minha operação, eu preciso dela para
vai fazer minha operação de curto prazo rodar e eu só adiantei a pessoa. Então também entra. Tributos a recuperar, a gente presume que a empresa tem que pagar tributos e há momentos que ela ganha créditos de tributos, então isso daí é um direito dela que está ligado à operação. Ô, Gabriel, só um ponto. Uhum, Ali no, sim. no passivo circulante operacional tá escrito ativo no Errado. títulozinho. Só pra não acabar confundindo ninguém. Beleza. Ou valeu aí. Nada. Uhum. Então, tipo assim, pode ter algumas contas que tem que tem dificuldade. Se alguém encontrou algo diferente disso daqui e está com dúvida se é operacional ou não, a gente tem que entrar mais a fundo, fazer uma análise e se alguém quiser colocar algum exemplo aí e que quiser que a gente analise, a gente pode fazer, a gente pode desenvolver esse raciocínio junto. Pessoal, e uma coisa também, as principais contas operacionais vão ser sempre, assim, 99% das vezes, no ativo cliente e estoque e no passivo fornecedores. É muito normal as pessoas analisarem capital de giro só com essas três contas. Ou seja, ativo, estoque e fornecedores, só as três. E calcular necessidade de capital de giro só com as três, fazer todas as contas só com as três, tudo que envolve capital de giro é usar as três só. É muito normal, muito comum mesmo. Isso acontece direto, inclusive, no mercado de trabalho. Mas não é o jeito mais certo e o jeito mais refinado de se analisar. O jeito mais correto e o jeito mais refinado usar todas as contas que são operacionais. Então, eu vou explicar para vocês as contas que alguém não conhece. Por exemplo, tributos a recuperar. Eu imagino que muita gente que não é de contábeis não sabe o que que é e não sabe o que significa. Alguém aqui sabe como é que funciona tributos a recuperar no ativo? E aí? Galera de contábeis, Augusto, Igor, vocês chegaram a ver isso? Vocês já sabem o que que é tributo a recuperar que Sim. fica no ativo? Dá São os um resumo. impostos. Sim. Exato, são os É, impostos. isso. E por que se é imposto, por que que tá no ativo? Que é uma coisa que a empresa tem que pagar, né? Mas o que que esse tributo é recuperar? Porque pode ser tanto porque em um período anterior ela pagou a maior, então ela consegue restituir esse valor, ou porque ela teve um crédito na apuração do imposto. Então ela teve provavelmente mais compras do que vendas. Se for falar de Excelente, SMS, por excelente. Eu, exemplo, né? eu vou Então ela explicar consegue compensar isso. Você perfeito. consegue explicar melhor. Não, mas perfeito. É isso que você falou, ô Augusto. Só que tipo, eu quero explicar dando um exemplo pra galera. Então, eu vou pegar alguém de exemplo. Fernanda, fala uma empresa aí, qualquer segmento, qualquer setor, fala tipo uma empresa aleatória, não precisa ser nem real. Tipo, uma empresa que vende tal coisa. Dá um exemplo aí, pra gente trabalhar. Nossa, sei lá, Stanley de garrafa. Beleza, perfeito. A Stanley, para produzir garrafa, vamos supor que ela, eu não sei do que é, cara, mas eu vou chamar de metal. Ela compra metal e vende copo, beleza? Quando você compra, você tem que pagar imposto. Você, na verdade, você compra crédito tributário, porque quem vende paga imposto. Eu vou explicar como é que funciona. A Stanley, quando ela vende, ela ofere renda, e quando ela vende, ela tem que pagar imposto sobre venda, tributos que ela tem que pagar. Mas o cara que vendeu para ela, o cara que vendeu o metal, que é a matéria-prima que ela compra, também pagou imposto. Então, vamos lá. Vamos pensar numa cadeia produtiva aqui. E toda hora que alguém vende, alguém paga imposto. Então, Gabriel, só para ilustrar Uhum. rapidinho, faz na cela, tipo, pode ser em cima mesmo, I, J, K e L, tipo, 1, 2, 3 e 4, os números. Então, vamos lá. Vamos pensar na Uhum. cadeia produtiva até chegar na Stanley vendendo copo. Tem o primeiro cara. O primeiro cara é o cara que extrai o metal e vende o metal bruto para uma indústria. Esse cara paga imposto. Aí depois tem o segundo cara que ele transforma esse metal num metal refinado e vende por 3. E esse cara paga imposto. Esse 3 vende por 4, que é a Stanley. Esse metal refinado. E esse metal refinado ele vai usar para produzir o copo e vai vender o copo para a gente.
e ela vai pagar imposto também. Vocês concordam que a cadeia é a mesma, mas você paga imposto sobre o mesmo produto, sobre a mesma construção várias vezes? Isso não é certo, porque isso fica acumulando imposto em cima de imposto. Então existe um método que se chama crédito tributário. Quando você compra, então vamos lá. O 2 vai comprar do 1. O 1 é o cara que vai extrair o metal e vai vender para o 2, que é a indústria. Quando o 2 compra do 1, o 1 pagou imposto. Só que o 2 vai usar o dinheiro que o 1 pagou de imposto como crédito para ele tirar do imposto que ele vai pagar na hora de vender para o 3. O 3 vai fazer a mesma coisa para o 4. E o 4 vai fazer a mesma coisa até chegar no consumidor final, que somos nós. Então, ao longo da cadeia produtiva, quando você compra produto, você gera crédito tributário, que é um tributo que você deixa de pagar. Por isso que é um ativo. É um benefício que você ganha. Então, se você antes ia pagar 10 e o seu crédito tributário é 5, você vai pagar, no mundo real, você só vai pagar 5. É complexo. Essa parte é bem complexa. Mas essa é o que vocês precisam entender é ativo porque é um imposto que você deixa de pagar. É isso. Beleza? Isso é operacional. Por que que é operacional? Porque é quando você compra a matéria-prima e a matéria-prima faz parte da sua produção. É isso. Então, tipo, faz parte da operação da companhia. É basicamente isso. Isso é o tributo a recuperado ativo operacional. A despesa antecipada vai para a esquerda. Gabriel, por favor. Vocês estão vendo a despesa antecipada aí, que é 46 mil? Ela é seguro, tá? Geralmente é seguro. Mas é todo tipo de contrato que ele vai vencendo ao longo do tempo. E conforme vai vencendo, você vai perdendo o direito. Igual um seguro mesmo. Igualzinho um seguro. Então, assim, pensa numa empresa de frete. Empresa de frete tem o quê? Tem caminhão. E caminhão, enfim, faz viagem para fazer venda. Isso é arriscado, porque o caminhão pode bater, pode tombar, pode ter, tipo, roubo de carga, sei lá. Isso é muito caro, porque caminhão é muito caro. Então, o que que as empresas fazem? Seguro do caminhão. Esse seguro é um direito da empresa. E operacional, por quê? Porque o trabalho da empresa é trabalhar com caminhão, o seguro do caminhão faz parte da operação. Então, é isso. Despesa antecipada também é operacional por esse motivo. Mas, João Pedro, eu preciso usar todos? No trabalho de vocês, quanto mais contas operacionais você usarem, melhor. Mas se fizer só cliente, estoque, fornecedores, não tem problema também. É bem prática comum de mercado, tá? Pode falar, Miguel. A minha dúvida é se obrigação trabalhista fica como operacional. É, cara, na verdade, é assim, é operacional, porque quando você olha o fluxo de caixa, ela vai estar lá, sabe? Mas na prática, você concorda que parte dessa obrigação social e trabalhista é para pagar o contador e o advogado? E nenhum dos dois faz parte da operação. Eles são administrativos, concorda comigo? Tá, faz sentido. Mas na prática da prática, é considerado operacional sim. Sempre está lá no meio de operacional. Na prática é. Mas se a gente for olhar no mundo real, na análise perfeita, nem todo mundo é operacional. Mas todo mundo considera operacional no fluxo de caixa e no capital de giro. Então, sim. Então, eu incluí na minha, só que eu incluí com um pouco de dúvida, sabe? Mas você fez certo. As Tá, pessoas fazem isso, tá? tá. É Pô, isso. é Ficou isso. claro para todo mundo as contas, galera? Risco sacado, vocês não precisam saber não, É, tá? eu Sacado é um também. bagulho bem específico de mercado, mas enfim. É conta operacional menos passivo operacional. Ativo operacional menos passivo operacional. É isso. Pô. Aí, com base, eu fiz minha conta aqui, aí eu fiz só de 2024 aqui. Aí, cheguei nesse cálculo de NCG. Eu peguei meu ativo circulante operacional, subtra... ah, não, tá certo. Subtrair pelo meu passivo circulante operacional e deu SNCG. Aí ele vai perguntar, ele vai... Não, na verdade, na cota ele só pergunta o que é capital. Quanto que é o capital de giro, É né? o Necessidade de capital capital de de giro. giro, o que que é capital de giro e qual que é a necessidade de capital de giro. Aí a gente vai responder que capital de giro são tudo aquilo que eu preciso para rodar a minha operação de curto prazo. Então, todo, então, enfim, todas as necessidades para eu conseguir operar no curto prazo, assim.
Aí eu vou para 5, que ela exige um pouquinho mais. Antes, volta lá rapidinho, Aham, só para eu comentar uma coisa. aham. Todo mundo aqui sabe como é que calcula necessidade de capital de giro, né? É sim, tem o ativo operacional e o passivo operacional, que são as contas de capital de giro. Todos eles juntos são capital de giro. A necessidade de capital de giro é um menos o outro. Simples assim, um menos o outro. Até aqui, ok, correto? Só que vamos lá. Uhum. É ativo menos passivo. E vai dar uma necessidade de capital de giro positiva. Alguém sabe me dizer o que isso significa? Ou tem algum palpite, algum chute para dizer o que significa? Por exemplo, vamos lá. O ativo, ele é quase o dobro do passivo operacional. Então, a conta necessidade de capital de giro deu quase 1 milhão. Alguém, tipo, consegue me dizer mais ou menos o que isso significa? Peraí, repete de novo a pergunta. É, capital de giro, a necessidade de capital de giro, que é a NCG que está ali, ela é um menos o outro. Ativo operacional menos passivo operacional. É de curto prazo, né? Circulante. O ativo, ele é quase o dobro do passivo. E por isso, a necessidade de capital de giro deu quase 1 milhão, mais ou menos. Porque o ativo, ele é muito maior que o passivo. Ele é o dobro, mais ou menos. Aí eu quero saber mais ou menos o que que isso significa para a empresa. Alguém tem A um empresa palpite? tem uma alta necessidade de capital de giro, que ela precisa de muito dinheiro para girar a operação, nesse caso, o duplo, 1 milhão. Exato. Então vamos lá, galera. Qual que é a lógica para todo mundo entender? Vou explicar de um jeito bem fácil que vocês vão entender e nunca mais vão esquecer e vão entender capital de giro, coisa que ninguém entende. Então vamos lá. O ativo operacional é 2 milhões, correto? O passivo operacional é mais ou menos 1 milhão. Ou seja, o ativo operacional é o dobro do passivo operacional, de curto prazo, sempre porque a gente está falando de capital de giro. Então vamos lá. A lógica é o seguinte: quanto que eu preciso de dinheiro a mais para o meu passivo operacional bater igual com o meu ativo operacional? Por quê? Qual que é a lógica? O ativo operacional, ele é 2 milhões. O passivo é 1 milhão. Então não está batendo, porque o ativo é muito maior que o passivo. Ou seja, o passivo operacional, ele não é o suficiente para poder bancar e financiar o ativo operacional, porque ele é muito menor. Então não é o suficiente. Para a empresa poder bancar o ativo operacional, além do passivo operacional, ela precisa de mais dinheiro. E esse mais dinheiro que ela precisa é justamente a necessidade de capital de giro. É o quanto mais grana ela precisa para poder bancar o ativo operacional inteiro. Justamente por isso, se você somar a necessidade de capital de giro com o passivo operacional, vai dar exatamente o mesmo valor que o ativo operacional. Porque a lógica é, o ativo ele é muito grande. O passivo não é o suficiente para bancar o ativo inteiro. Ele é metade do ativo inteiro. O passivo operacional não tem capacidade para bancar o ativo operacional. Então eu preciso de mais grana para poder ser o suficiente para bancar. De onde vai vir essa grana? Provavelmente de dívida. E é assim que a gente olha a necessidade de capital de giro, entendeu? É a grana que falta para poder bancar o giro da empresa, que é a operação, que são as contas do ativo operacional. Quanto de grana eu preciso para poder bancar o ativo operacional? Ficou claro? Vocês entenderam o raciocínio? Alguém, tipo, não entendeu ou achou confuso? Então, se esse número der negativo, a empresa ela não vai precisar de tomar a dívida para tocar sua operação. Não, ela não vai precisar. Mas isso tem um outro sinal, que é o seguinte: você concorda que se a necessidade de capital de giro estiver negativa, é porque o passivo operacional está maior que o ativo operacional, certo? Certo? Você não acha meio estranho o passivo operacional estar maior que o ativo operacional? Significa que a empresa meio que está diminuindo de tamanho, porque ela está tendo muita obrigação e Ela menos vai, ativo do que obrigação. ela vai estar devendo ali fornecedor, alguma coisa assim, né? É, não é que ela vai estar devendo, mas é que, tipo, ela tem muito passivo para pouco ativo operacional. A necessidade de capital de giro, galera, ela é saudável. Por quê? Porque que ela mostra que a empresa está crescendo. Como é que eu sei que a empresa está crescendo com a necessidade de capital de giro? Igual, vamos lá, igual eu falei, ativo circulante menos passivo circulante. A conta clientes ali, ela sozinha é quase 1 milhão. A conta cliente sozinha, ela é maior do que o passivo operacional inteiro, vocês estão vendo? Só o cliente.
Vocês concordam que se eu pegar essa conta cliente e eu dobrar ela, o ativo circulante operacional vai ficar muito maior do que o passivo circulante operacional, muito maior do que já é? Então, o que que vai acontecer com a necessidade de capital de giro? Vai aumentar Vai ainda aumentar mais. ainda mais. Exatamente. Então, o que que isso a gente entende com isso? Se a empresa está crescendo, ela vai vender mais. Se ela vende mais, tem mais conta cliente, correto? Até aqui, tudo bem. Se ela tem mais conta cliente porque ela está crescendo e mais estoque porque ela está vendendo mais, ela vai precisar de mais dinheiro para financiar a operação, porque é normal. Toda empresa que está crescendo, ela precisa de grana. Agora, o contrário é verdadeiro. Se a empresa está diminuindo de tamanho, se ela não cresce, mas na verdade ela diminui de tamanho, ela não precisa de grana. Muito pelo contrário. Ela não precisa de grana, porque ela não está crescendo. Então, para que que ela vai precisar de grana? Tá entendendo? O ativo operacional dela é menor que o passivo operacional. Faz sentido? Ficou claro? Igor e Faz Augusto. sentido. Então, é normal e natural e bom que tenha necessidade de capital de giro, porque mostra que a empresa está crescendo. Agora, se for uma necessidade de capital de giro gigantesca, o que que isso significa? Vamos interagindo comigo para a gente chegar na conclusão juntos. Se a necessidade de capital de giro for, tipo, absurda, muito grande, o que isso significa? Ela vai precisar de uma contrair muita dívida, né, para bancar a sua operação. Sim, ela vai precisar de muito dinheiro. E se ela precisa de muito dinheiro, ela provavelmente, igual você falou, vai pegar muita dívida. E o que que vai acontecer se ela pegar muita dívida? O que que isso impacta na empresa, se a empresa começa a pegar muita dívida? Suscetível à taxa de juros, Cara, flutuação do mercado. Exato, exato. O endividamento aumenta. Se o endividamento aumenta, a empresa vai pagar mais juros. E quando você olha para a empresa, você pensa, cara, essa empresa é muito endividada. Será que ela vai conseguir pagar toda essa dívida? E aí ela começa a pagar juros e juros e juros, e você que é investidor olha para ela pensando, não sei não, essa empresa está muito endividada, hein? Meio perigoso aqui, não sei. Então vocês estão entendendo que isso tudo impacta, tipo, no todo, que é igual a economia, cara, todas as variáveis estão conectadas de alguma forma. Tudo está interligado de alguma forma. Então, você olha para a empresa e pensa, cara, essa empresa vai precisar de muita grana. Eu acho que ela vai se endividar muito, porque ela precisa de muito dinheiro. Tem muita necessidade de capital de giro. Isso é bom? Putz, se ela se endividar demais, será que ela vai conseguir pagar a dívida dela? Ou será que ela vai entrar numa fria com a dívida dela e vai acabar falindo? Isso muda sua percepção de risco. Se isso muda sua percepção de risco, você acha que ela está mais arriscada? Você vai investir nela ou não? Você não vai querer investir muito nela. Para você investir nela, ela vai ter que fazer o quê? Se ela é mais arriscada, Gerar um retorno maior. ela vai ter que te oferecer mais para você investir nela, porque ela é mais arriscada. Então, tipo, só invisto em você, cara, como você é arriscado, se você me der muito retorno. E se essa empresa não conseguir entregar um retorno muito acima, as pessoas não vão investir nela. E aí ela começa, que é o problema da dívida, sabe? Ela começa a entrar num ciclo de risco. Então, assim, só para isso foi um exemplo meio tipo de ciclo e andando para frente de como as coisas acontecem numa empresa. Vocês conseguiram entender, tipo, da forma racional, de como as coisas significam e como elas se ligam entre si? E capital de sim. giro e necessidade de capital de giro, todo mundo entendeu o que significa, correto? E como funciona. Perfeito. Pô, bom Passo a ponto. Bora, bola. turma. Eu sempre escuto as mesmas pessoas. Bora. Quero que vocês hablem, porque senão, tipo, agora é o momento. É óbvio que a gente Uhum. vai atender vocês depois no WhatsApp e tudo mais, mas a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa e quem não é visto não é lembrado, né? Então, bora. Quero mais participação de vocês. E Ô, aí, João, Samuel, deixa eu te pode falar. perguntar, tá me ouvindo direito? Claro, tá Tá. certinho. A empresa faz sentido para a empresa fazer rolagem de dívida só quando a taxa de juros está menor, para ela substituir aquela dívida anterior, por exemplo, aquele financiamento anterior, por uma taxa de juros menor, ou tem algum outro motivo, ou uma razão para ela fazer isso? Cara, isso que você falou, a gente chama no mercado financeiro de reperfilagem de dívida. Eu já fiz isso profissionalmente no meu trabalho algumas vezes. E isso é uma prática muito comum, porque geralmente ela faz por dois motivos. Ela quer alongar a dívida dela, então ela troca uma dívida que vai vencer em um ano e ela pensa, putz, talvez eu não tenha dinheiro para pagar a dívida inteira em um ano. Vou contrair uma outra dívida de 10 anos
Eu vou usar o dinheiro dessa dívida de 10 anos para poder pagar a dívida de um ano e eu vou ter um prazo mais alongado. Como eu vou ter um prazo mais alongado, eu tenho mais tempo, mais folga para poder pagar essa dívida. Esse é um dos motivos muito comum para a empresa substituir uma dívida pela outra. E outro motivo muito comum é os juros, sim. É muito comum uma empresa contrair uma dívida barata e usar a dívida barata para poder pagar a dívida cara e ficar só com a dívida barata. Isso gera valor, matematicamente falando. As duas Tá. operações são muito comuns, geralmente esse é o motivo. Essa sua dúvida é, tipo, ela é muito boa, inclusive. É uma Bom, prática de mercado extremamente comum. entendi, obrigado. Boa. Ô, João, Deixa eu perguntar uma é... outra coisa também. Opa, pode falar. Não, pode falar, pode falar. Se a gente analisa os números da empresa e consegue ver ali o ROI, por exemplo, que a empresa consegue dar um. O ROI não, na verdade. O... acho que o ROI, não sei, talvez vocês me corrijam, mas que ela consegue gerar um retorno maior do que a taxa de juros que ela está pegando. Também seria um pouco benéfico ela pegar, ou nem sempre. Então, nesse caso, quando se trata de juros que ela vai pagar em dívida, você analisa a a própria operação. Então, vamos supor, por ativo. Então, vamos lá. Vamos supor que você, Augusto, quer abrir uma indústria, beleza? Você não tem grana para abrir a indústria do seu bolso. Então, você vai contrair uma dívida para abrir essa indústria. Vamos supor que você vai pagar de juros, em média, 15% também. Então, o seu custo de dívida vai ser 15%. Mas você vai construir uma indústria. E a indústria vai gerar o quê? Retorno. Concorda comigo? E você Sim, estimou que o retorno futuro que essa indústria vai trazer é 20%. Então, faz sentido você pegar a dívida. Por quê? A dívida você vai pagar 15% de custo e o retorno que a indústria vai te gerar é 20%. Então, faz sentido. A gente vai ensinar vocês a fazer isso em matemática financeira, tá? É valor presente líquido, taxa interna de retorno e tudo mais. Então, positivo. Agora, se a dívida é 15% e você vai comprar uma indústria e a sua indústria ela vai te gerar 15% de retorno, não faz sentido você comprar o negócio. Porque o retorno e a dívida vai ser o mesmo valor, e então você vai estar só perdendo seu tempo. É isso. É assim que a gente analisa retorno em relação à dívida. A gente vê o custo de capital, que é o custo da dívida, e o retorno futuro que o uso da dívida vai gerar. Se você usar a dívida para coisa que não vai gerar retorno nenhum, tipo, eu vou usar a dívida para, sei lá, comprar qualquer coisa que não vai me dar retorno, que não é operacional, que não vai me gerar receita nem lucro. Aí é sempre negativo, tá? Mas não necessariamente é tipo uma decisão ruim e tal, enfim, mas é sempre negativo, matematicamente falando. Mas é assim que você mensura. A gente vai ensinar vocês a fazer isso em matemática financeira. Mas você olha o retorno que a dívida vai trazer para você. Se o retorno que a dívida vai trazer for maior do que o custo da dívida, é positivo. E aí você faz o investimento. Fala, João, vi que você abriu o microfone. Cara, inclusive é o jeito mais rápido de ficar bilionário. É, É. pegando dívida para comprar empresa, tem teses de levered buyout que a gente possivelmente vai passar também, que é uma Hum. forma de você analisar a aquisição, principalmente para private equity. Mas, por exemplo, sei lá, a Algar custa 100 milhões e eu não tenho 100 milhões. Eu tenho 10 milhões com um grupo de amigos. Eu pego esses 10 milhões, vou para o banco e falo, pô, eu tenho 10 milhões para comprar, eu preciso de dívida para comprar o resto. Aí eu apresento, sei lá, pô, o Algar vai me pagar de dividendo, de geração de caixa, tanto que vai ser suficiente para eu pagar a sua dívida, porque meu projeto, sei lá, eu vou reestruturar a empresa, vou diminuir gente, sei lá qual que é a tese que você pode criar. E eu pago essa dívida com a geração de caixa e eu ainda tenho a empresa. Então, tipo, grande parte dos bilionários fazem isso e é uma forma rápida de ou você perder toda a sua grana ou ficar bilionário. E aí é É isso. rápido, mas não é fácil, né? Porque você tem E que a área identificar do uma mercado. Exato. oportunidade, você tem que identificar uma oportunidade, você tem que executar a sua oportunidade bem, você tem que ter acesso a crédito. Enfim, é foda e você perde grana rápido se der errado. Mas Exato. é É o que o totalmente povo válido. faz com consórcio também, né? Que eu já vi muitos Sim. falando. Sim, juntar várias pessoas para comprar, isso acontece também. Só que assim, isso que ele descreveu agora é uma área do mercado financeiro para se trabalhar, que é uma área chamada Private Equity. De equity é patrimônio líquido privado. Meio que essa tradução. Que significa você comprar empresas privadas.
É igual imagina alguém compra o Martins. É basicamente isso. Essa área do mercado É financeiro igual que era vocês vão analisar, basicamente. exatamente isso. As empresas que vocês vão analisar são empresas fechadas, então a análise de vocês vai ser meio que uma análise de private equity, entre aspas, mas vai ser meio que o caminho. Só que assim, o que que é o negócio? Essa área do mercado financeiro, private equity, tipo, é a área, eu acho que, tipo, junto com o hedge fund, que eu inclusive vou tirar um momentinho, tipo, 10 minutos para reexplicar as áreas de mercado financeiro para vocês, é a área mais difícil de entrar, é uma das áreas mais desejadas de entrar, paga muito e é incrível, tipo, é incrível. A gente, enfim, eu vou chamar o pessoal de Private Equity pra dar palestra pra vocês, contar pra vocês do dia a dia, eventualmente, principalmente quando voltar presencial, mas porra, é uma área incrível do mercado financeiro. Pô, só um ponto que eu queria linkar com o que o Augusto falou. Então, quando a gente analisa se é viável uma dívida, com certeza, com toda certeza, é melhor fazer igual o João tá falando, ver em que vai investir, tentar calcular o retorno, ver se faz sentido ou não. Porém, eu vi que você tentou fazer meio que uma proxy entre o ROI e ver se a empresa consegue pagar essa dívida. Se eu quiser fazer uma de maneira rápida, só que não tão assertiva assim, um indicador que a gente pode analisar, que faz mais sentido, é o ROIC. Porque o ROI, o que que eu estou analisando? Eu estou analisando quanto que ela vai remunerar o PL. O que que é PL? Capital do sócio. Então, quanto ela remunerou o dinheiro do sócio. O ROIC, ele vai calcular quanto que a empresa remunerou o capital investido, seja do sócio, seja do banco, enfim, seja de qualquer outra pessoa que financiou de maneira onerosa, assim, enfim, seja o sócio ou o banco. Então, se você quiser fazer uma análise rápida, o indicador que é melhor para você analisar, nesse caso, é o ROIC. Ele vai Sim, analisar com relação à dívida e o capital do sócio. Gabriel mandou bem. Lembrando o ROIC, a fórmula do ROIC tem lá, é NOPAT e capital investido. O capital investido é tanto do sócio quanto o empréstimo. E acontece muito, eu esqueci de falar isso, mas acontece muito da pessoa comparar o ROIC com o custo de dívida da empresa, cara. Porque o ROIC ele considera a dívida também, porque a dívida é um investimento que o banco faz na empresa, entendeu? Então você pega o retorno que a empresa gera, considerando a dívida, que é o investimento do banco, e o capital social, que é o investimento do sócio. Se esse retorno é alto, é baixo, e compara isso com a aquisição do custo da dívida. É isso que o Gabriel falou, muito importante, tinha esquecido de falar. Mandou bem, Gabriel, boa. Então, João, na minha aqui, no meu trabalho, eu usei o ROIC e eu comparei ele tanto com a taxa livre de risco, né, com a Selic, tanto com o CAPM e com o WACC, para, tipo, conseguir entender. Então, aí, Porra, tipo, excelente. eu utilizei esses aí. E, basicamente, eu usei mais o CAPM mesmo, para saber se vale a pena mesmo você, pô, comprar ou títulos ou você vai investir realmente naquela empresa, porque aí ele tem a parte de risco, né, da empresa, o risco sistêmico, não é? Ou é só o risco país? Todos os riscos. Sistêmico, Uhum. que é o geral, o risco país e tudo mais. Mas só de tu ter considerado o OC e CAPM para custo de capital, o Joãozinho deve estar quase pulando da cadeira lá na casa dele, cara. Foda. Excelentíssimo. Brabíssimo. Mandou bem. E faz sentido sim, tá? Comparar o ROIC com o OC, outra prática extremamente comum de mercado. Acontece muito. E faz todo sentido. Beleza, valeu. Pois, se alguém não entendeu tipo, esse tanto de letra assim, no futuro vai ter aula que a gente vai explicar exatamente cada uma delas, vai colocar a fundo assim. Não precisa se assustar a primeiro É. momento. Pô, só um ponto que eu queria levantar que também é muito difícil, muita pessoa tem dificuldade. Eu acho que depois disso, assim, eu passo até a fala pro João, que ele vai explicar um pouco mais sobre área de trabalho no mercado financeiro. Enfim, um ponto que é difícil de entender é entender como a variação do meu capital de giro afeta meu caixa. Tem formulazinha, sei lá, aumento de ativo diminui caixa. Mas mesmo com isso a gente tem dificuldade de entender. Aqui, no caso, eu peguei a Alpargatas
Aí eu peguei as maiores variações. Eu queria fazer aqui junto com todo mundo e a gente prosseguir com o pensamento para ver como essa variação positiva de clientes, nesse caso, como ela afetou o caixa. Alguém assim se disponibilizaria para tentar responder isso? Então, a empresa aumentou 114 milhões em clientes. Como isso afetou meu caixa? Assim, afetou positivamente, negativamente? Não afetou? Alguém se dispõe assim a pelo menos dar uma resposta? Isso aí, rapaziada, vamos interagir. Falar com o Gabriel aí. Aumentou o número de clientes, então, na conta clientes. Isso, ela aumentou de um ano para o outro. Então entrou mais dinheiro no caixa, que ela vai receber mais. Quando a gente analisa o caixa, tem muita gente que pensa meio que no futuro, sei lá, igual esse pensamento que você fez. Ah, tô tendo mais cliente, vou receber mais dinheiro. Só que quando a gente analisa o caixa da empresa, tanto no DFC, tanto no momento atual, a gente pensa meio que no agora. Se a empresa aumentou a conta clientes, o que que isso significa? Que ela vendeu e ainda não recebeu, certo? Certo, Igor? Só para Você trazer um concorda comigo? disclaimer, Certo, galera. beleza. Uhum. Antes do Gabriel continuar, a conta cliente no balanço é o dinheiro que você tem direito a receber e não recebeu ainda, tá? Então, se tem 115 milhões na conta cliente no balanço, é 115 milhões que você tem que receber, mas não recebeu ainda, mas você tem que receber. Quando você recebe, não é mais cliente, vira caixa. O dinheiro já entrou na empresa. Então, tudo que está no balanço é uma coisa que você tem que pagar no futuro ou tem que receber no futuro, não uma coisa que você tem nesse exato momento, porque se você tiver nesse exato momento, virou caixa, ok? Bom ponto, bom ponto. Porque tem hora que, sou de Confundo. contábeis, assim, tem hora que eu vou seguindo e eu esqueço de explicar até mesmo a base, assim. Valeu demais, João. Então, enfim, se eu aumentei meu cliente, você concorda, todo mundo aqui concorda comigo que eu vendi, porém eu ainda não recebi o dinheiro, beleza? Beleza. Então, como isso afeta meu caixa? Nesse caso, afeta negativamente. Porque ao invés de tá recebendo, ao invés de eu ter recebido agora, no momento que eu realizei a compra, então é, eu fiz uma variação anual. Ao invés de eu receber esse valor de receita que eu fiz no decorrer do meu ano, eu dei prazo para a pessoa. Então, isso afeta negativamente meu caixa. Abre lá o É, fluxo de caixa, Gabriel, para tu uhum. mostrar esse lado dentro do fluxo de caixa, como é que aparece. Deve ser cash flow. Boa. Pô, tem conta pra caralho. Só na variação ali, aumento passivo e ativo. Aí é ajuste. Ah, pior. É Aumento do som. Isso. isso aí, boa. Vou achar que. Abre tudo, pode abrir tudo. Ah, Aí você pinta a parte do que é capital de giro. Acho mais aumento. fácil. Ah, aqui. Não. É porque, enfim, aqui. Estoques. Aí, igual ele falou, a lógica no fluxo de caixa é de caixa. Então, se o estoque aumentou, lembra, no fluxo de caixa vai sempre a variação da conta. Então, vocês estão vendo aí que 2024, eita, os 2 anos estão 2024. Qual que é 2024 mesmo, Gabriel? Acho que o primeiro é 24, o Ah, segundo é 23, né? aham. Isso. Beleza, beleza. Volta lá, por favor. Boa. Então vamos lá, vocês estão vendo que 2024, a conta cliente, opa, Aham. boa. A conta cliente em 2024, ela está negativa, 19.669. Isso significa, se ela está negativa no fluxo de caixa, significa que ela está consumindo caixa.
Se ela está consumindo caixa, significa que a conta cliente no balanço aumentou esses 19 mil que estão aí. Porque a regra é o seguinte, galera. Quando se trata de caixa e capital de giro, a regra é o seguinte. Quanto cresce o ativo, aumentou o ativo, isso diminui caixa. E o passivo é o oposto. Aumentou o passivo, isso aumenta a caixa. João Pedro, por que que a lógica é inversa? Na minha cabeça não faz sentido. O ativo, na minha cabeça, deveria gerar caixa. Mas é o contrário, sabe por quê? Porque, igual eu falei, a conta cliente significa que é um dinheiro que você não recebeu. Então não é caixa. Então, se a conta cliente aumenta, é mais dinheiro que você não recebeu ainda. E por isso consome caixa. Se a conta cliente cai, diminui, significa que você recebeu essa grana, porque a conta cliente caiu. Porque antes era uma obrigação que o cara tinha que te pagar. Você recebeu, você não tem mais esse direito, porque você já recebeu. Então não fica mais no balanço como cliente, vai para o caixa. Então, quando a conta cliente cai, isso gera caixa, porque o cara te pagou. E agora, como ele te pagou, ele não tem mais obrigação nenhuma de te pagar. Então, ele não tem mais o cliente para te pagar. Então, é simples. Ativo subiu, caixa caiu. Passivo é o contrário. Passivo subiu, caixa subiu. Porque vamos pensar em fornecedor. Igual o cliente, fornecedor é uma conta que você tem que pagar. Aí você não pagou ainda. Então, se você tem muita conta, se a conta fornecedora aumenta, é mais conta que você tem que pagar, mas que você ainda não pagou. Então, como você ainda não pagou, você não tirou o seu caixa para pagar. Então, como você não gastou o seu caixa, seu dinheiro para poder pagar, isso aumenta a caixa. Então, passivo subiu, aumenta a caixa. Ativo subiu, diminui caixa. É igual a necessidade de capital de giro. Vocês lembram que na necessidade de capital de giro é ativo menos passivo? Então, se o ativo é muito maior que o passivo, vai ter mais necessidade de capital de giro? É a mesma coisa. Ativo consome caixa, passivo gera caixa no demonstrativo de fluxo de caixa. Ficou claro? Todo mundo entendeu essa lógica? É isso a lógica. Então, no fluxo de caixa vai a variação. Então, vamos olhar para o fluxo de caixa de 2024. Vocês estão vendo o número? Eu vou falar que para arredondar, eu vou falar que é 20 mil negativo, tá? É 20 mil negativo aí. A conta do fluxo de caixa, ela é variação. Se está 20 mil negativo na conta cliente, no fluxo de caixa, significa que no balanço patrimonial de 2024, a conta cliente é 20 mil a mais, maior do que a conta clientes em 2023. Porque a variação entre 24 e 23 entra no fluxo de caixa de 24. Beleza? Ok? Até aqui tá ok? João, explica de novo essa parte. Beleza. O Gabriel, coloca, por favor, 50 mil, 2023, 50 mil. 50 mil embaixo. Boa. E 2024 do lado. Uhum. 2024 você bota 70 mil. Aí lá no fluxo de caixa, na conta receber que tá negativo, você tira esse 19 e bota 20 mil no dedo mesmo. É negativo 20 mil. Beleza, perfeito. Eu arredondei, tá? Para facilitar a conta. É isso que aconteceu, Maíra. O fluxo de caixa de 2024, ele é referente, ele diz respeito à variação de 24, ou seja, 24 menos 23, beleza? Então, como eu falei, a conta cliente, se ela aumenta, ela consome caixa. Então, como está no fluxo de caixa de 24, que está menos 20 mil na conta cliente, ela está consumindo caixa, significa que ela aumentou 20 mil. Então, eu já consigo saber que a diferença é 20 mil, porque em 23 era 50, por exemplo, eu usei 50 de exemplo, em 24 é 20 mil a mais. Isso vai para o fluxo de caixa como negativo 20 mil. Então, desculpa te atrapalhar, João. Então, Tá? 2024 seria tipo 186 mil? Peraí, repete, por favor, não entendi direito. Então, 2024 seria 186 mil, que seria 20 a mais? 20 mil a mais de 2023? Então, é que em 2023 também é variação, só que é variação em relação a 2023 com 2022.
Então, mas para você saber, é que vamos supor, tá? Eu não sei qual que é a conta do balanço. Mas se em 2023 a conta cliente era 100 mil, você não precisa olhar o balanço de 24. Você já consegue saber que agora é 120 mil a conta cliente de 2024. Entendeu? Entendi. Obrigada. É, Perfeito. então, como nesse caso aumentou, foi dinheiro que eu fiz, que é lucro que eu fiz, que eu não recebi ainda. Então, por isso que afetou Fluxo de negativamente caixa. meu caixa aqui. Exato. Agora estoque, galera. Estoque em 2024 ficou positivo 115 mil. O que estoque positivo no fluxo de caixa 115 mil significa? Positivo significa que está gerando caixa. O que isso significa no fluxo de caixa estoque 115 mil? A conta estoque no balanço diminuiu ou aumentou 115 mil? Diminuiu? Exato. A conta no balanço estoque diminuiu. Não. Uhum. Certo, certo. Então, qual que é a lógica? Ficou positivo o estoque porque você vendeu o estoque. Então, quando você vende estoque, a conta estoque no balanço cai. Concorda comigo? Você tinha 200 mil de, de conta estoque. Você tira 115 mil porque você vendeu os 115 mil. Como você vendeu, gerou caixa. É isso. Então, estoque positivo no fluxo de caixa significa que o estoque caiu no balanço. É aquela lógica. Na conta cliente, a gente sabe que a conta cliente 2024 é 20 mil a mais, porque ela está negativa no fluxo de caixa. A conta estoque, a gente sabe que a conta estoque ela é 115 mil menor do que era em 2023, porque ela está positivo no fluxo de caixa. Entendeu? Certo. É isso, é a lógica inversa sempre. E fluxo de caixa, galera, sendo bem sincero, é uma coisa que a maioria das pessoas, até de contábeis, não entende muito bem como funciona, porque ele é meio complexo, tá? O fluxo de caixa ele é complexo. Então é normal que vocês tenham dúvidas, tá? Mas é importante, inclusive, que vocês perguntem, que eu explique de novo, de novo, de novo, até entrar na cabeça de vocês, porque fluxo de caixa ele é muito complexo, tá? Até para galera de contábeis. Então, é essa a lógica das coisas. A conta fornecedores é o contrário. Ela é, ela é passivo, e passivo gera caixa, igual eu falei. Então, se a conta fornecedores está consumindo caixa, está negativo lá, 23 mil, significa que a conta fornecedores aumentou ou diminuiu lá no balanço? E aí? Dá o palpite, galera. 50-50. Ela tá negativa, você falou? Isso, a conta fornecedores ali está menos 23 mil. Aí eu quero saber se no balanço significa que a conta fornecedores diminuiu 23 mil ou aumentou 23 mil. Ela diminuiu. Exato. Ela diminuiu 23 mil. Porque passivo é a lógica inversa do ativo. Se o passivo aumenta, gera caixa. Se o passivo diminui, ele consome caixa. Então, nesse caso, a conta fornecedores ela está consumindo caixa, ela está diminuindo. Significa que a conta fornecedores lá no balanço está diminuindo também. Ela segue a mesma, no caso, passivo é mais fácil, tá? Porque passivo, se olha, beleza, passivo está negativo no fluxo de caixa, está consumindo caixa, então passivo caiu no balanço, diminuiu igual. Só o ativo que é a relação inversa. Beleza? É basicamente isso. Fluxo de caixa, ele é basicamente isso por inteiro, pelo método indireto, que é o método oficial, e o método que está na lei, é o método que está nas demonstrações. Então, tipo, essa é a lógica do fluxo de caixa inteiro, beleza, galera? Isso não é só no operacional, no investimento também. Desce para investimento, por favor, rapidinho, Gabriel. Investimento, financiamento, para tudo assim. Vocês estão vendo aquisição de imobilizado intangível. Tá vendo ali? Aquisição de imobilizado intangível. Imobilizado intangível é o quê? É um ativo ou é um passivo, galera? Ativo. Perfeito. Imobilizado é um ativo. E o ativo tem a sua lógica própria. Ele é o inverso na relação de caixa. Então, eu vou chamar só de imobilizado para abreviar o nome, tá? Se em 2024 está negativo 158 mil consumindo caixa no imobilizado, significa que o imobilizado da empresa aumentou ou diminuiu?
Aumentou? Aumentou, exato. Ela gastou 158 mil comprando imobilizado. Isso consome caixa. Ela gastou o caixa para comprar imobilizado. Então, como é ativo, se está negativo no fluxo de caixa, aumentou. Então, uma coisa que a gente pode saber é que o imobilizado intangível aumentou em 2024 158 mil em relação a 2023. E em 2023, aumentou ainda mais, 330 mil. Então, o que que a gente pode tirar de conclusão dessa empresa, vendo que o imobilizado dela aumentou pra caramba em 23 e continuou aumentando em 2024? Só olhando o fluxo de caixa. O que que a gente consegue interpretar disso? E aí, galera, o que que vocês acham que está acontecendo nessa empresa? Não é uma resposta tipo contábil, não. É uma resposta tipo lógica, de negócios e tal. O que que vocês acham? O ativo está aumentando, então a necessidade de capital de giro vai aumentar também? Não sei. Ne- Sim, nesse caso, imobilizado não entra no capital de giro. Mas as Sim. outras contas do ativo, sim. Mas significa, era mais simples, na verdade. Significa que a empresa está crescendo. Se ela está comprando imobilizado, ela está comprando máquina. Está comprando material caro, está investindo em estrutura, prédio, essas coisas. Significa que a empresa está crescendo. É basicamente isso. Faz sentido o que eu tô falando? Agora, se tiver aí a conta aquisição de imobilizado positiva nos 2 anos, significa que o imobilizado está gerando caixa para a empresa. O que significa? E aí, rapaziadinha, quem que vai interagir comigo? O A que vocês empresa acham? está queimando imobilizado para gerar caixa para ela, que tá ruim a operação dela. Exato, significa que a empresa está diminuindo de tamanho, porque o imobilizado está diminuindo. E se ela está diminuindo de tamanho, tipo, meio estranho, né? Então, isso é uma forma de vocês olharem também. Vocês entenderam? Sim. Sim. Ok? Perfeito. Então, é isso. Então, a variação de conta, cara. Fluxo de caixa é variação de conta não só no operacional, que é o capital de giro que a gente estava falando, mas também nas contas que não são capital de giro. Por exemplo, imobilizado. Ele é operacional? Imobilizado é operacional. Mas não é capital de giro porque imobilizado é de longo prazo. Financiamento, a mesma coisa. Vamos lá para financiamento agora. Vocês estão vendo aquela captação de empréstimo ali? Vamos olhar só 2024. A empresa captou 206 mil de empréstimo e ela pagou 362 mil de empréstimo. Ou seja, ela pagou mais do que ela captou, ok? Ok. Se ela pagou mais do que ela captou, ou seja, ela pagou mais empréstimo do que ela contratou empréstimo, a conta empréstimo que fica lá no balanço, lá no passivo, ele vai diminuir ou vai aumentar? Diminuir. Exato. Por que que ela vai diminuir, Miguel? Porque você tá pagando mais do que você tá pegando. Então você tá matando os empréstimos que você tinha que pagar já. Exato. E se você está pagando a dívida que você tinha que pagar, ela vai diminuir no balanço. Faz sentido, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Tipo, eu estou conseguindo transmitir esse pensamento para vocês? Sim. Sim. Tá dando para Perfeito. entender. Então, o fluxo de caixa, ele mostra para vocês sempre a trajetória da empresa, para onde ela está indo. A empresa está crescendo? Como é que eu vou saber se a operação da empresa está crescendo? Você pode ir lá imobilizado, lá no investimento, no fluxo no FCI, que é onde fica a compra de imobilizado, né, que a gente viu que é negativo, ou seja, a empresa está crescendo. E você pode olhar o capital de giro, que é a conta cliente, estoque, fornecedores e as contas do balanço. Você olha para o fluxo de caixa, você consegue tirar várias conclusões da empresa. Várias conclusões da empresa. Que a gente vai aperfeiçoando vocês nisso. Tipo, a gente deu pouco tempo para vocês entenderem fluxo de caixa. Mas a gente vai cada vez mais, principalmente quando voltar presencial, vou poder fazer no quadro, vai ficar mais claro. Mas, tipo assim, a gente vai aperfeiçoando vocês nisso, vocês vão ficar craque nessa parada de fluxo de caixa, que é bem complexa, mas, tipo, ela é muito, muito maneira, importante. E muito usada em competição também. Beleza, pessoal? Beleza. Alguém tem mais Beleza. alguma dúvida que queria tirar da questão para o Gabriel fazer com vocês? Mais alguma questão que achou difícil? Vocês acharam a economia de boa? Achei só meio extenso. Eu não sei se as minhas respostas ficaram meio grandes, mas fora isso, tava ok. Boa. Você faz aí a 10 com o pessoal. Boa, Gabriel. Então, 10 é muito boa. bora. Mandou bem. Pô, o João explicou, deu uma explicação aqui de capital de giro. Aí eu acho que
e vamos conseguir elucidar um pouquinho melhor a questão 9, a questão 10 no caso, que é, para mim, é uma das mais difíceis, assim. Vamos lá. Na questão, ela cita um caso em que eu capto uma dívida, eu compro com essa dívida, eu compro imobilizado e há um aumento da minha conta clientes. E na pergunta ele também fala qual elemento do DFC, demonstrativo de fluxo de caixa, ele afeta. Aí, como o João falou, qual que é os três elementos do demonstrativo de fluxo de caixa? Fluxo de caixa operacional, ou FCO, fluxo de caixa de investimento, ou FCI, e fluxo de caixa de financiamento. Aí, o que que eu fiz? Eu peguei essas três operações e coloquei elas de maneiras separadas. Aí eu queria que, se alguém puder responder, qual elemento do DFC ela, ela afeta, botando de base esses três aqui, e como ela afeta, positivamente ou negativamente. Como a questão não falou de valores, a gente queria só que você falasse se afeta positivamente ou negativamente, beleza? Indo um por um. Alguém se dispõe, tipo, captação de dívida. Alguém tem uma ideia de qual elemento do DFC ela afeta? Então, quando eu capto uma dívida, Af- Afeta os financiamentos. então, no caso, o FCI, certo? Não, é o FCF. Financiamento, FCF, certo? Certo. Bom, Quando eu afeta. capto uma dívida, ela afeta positivamente ou negativamente? Tem entrada, né? Em empréstimos e financiamentos captados. Uhum. Então, Exato. tem uma entrada de recurso, então afeta positivamente, beleza? Alguém discorda do que o Samuel falou, assim? Alguém tem alguma questão? Então, beleza. Agora, compra de. É que eu coloquei equipamento, mas é maquinário. Compra de É maquinários. imobilizado. 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 Qual que é Alguém, o fluxo tirando a de caixa? Nicole, quer responder? Aí entra no FCI, né? Que é um investimento. Certo. Eu estou comprando um imobilizado, eu estou fazendo um investimento. Exato. Como que isso afeta? Agora, Samuel já respondeu essa parte. Se outra pessoa quiser responder, como que isso afeta positivamente ou negativamente meu caixa? Quando eu estou comprando um imobilizado. Positivamente também, né? Por quê? Você acha Não. que afeta positivamente no meu caixa quando eu compro um imobilizado? Não, afeta. Não, peraí. Agora eu fiquei na dúvida. É algo difícil mesmo. É só a gente pensar. Eu comprei o imobilizado. Vamos supor que só aconteceu isso. Toda a minha operação. Eu tenho mais caixa ou menos caixa? Não, se eu só comprei então, se a gente for olhar só no momento da compra, então afetou negativamente, que vai sair dinheiro, né? Exatamente. Tá saindo dinheiro para No eu comprar esse longo prazo, se imobilizado. você vender, então, no É, longo prazo, se você for vender, aí afeta positivamente. Exato. é, Exatamente isso que mas você falou. Nesse caso, a gente está exatamente. analisando o quê? O momento da compra ou Momento longo da prazo? compra. Curto ou longo Mas prazo? O é momento um... da compra dela. Exato. Mas o que você falou, você está Ah, então certinho, tá? negativamente. Isso. Exato. Mas o que você falou, está certinho, Tá tá? certinho. Se a empresa for vender o imobilizado, aí vai afetar positivamente caixa, porque ela vendeu e o dinheiro vai entrar no bolso dela, entendeu? Se ela vender por um valor maior do que ela comprou, né? Não. Se ela vender qualquer valor, Não? mesmo ela tomando prejuízo, porque a lógica aqui é dinheiro entrando e saindo do seu bolso, tá? Não é Ah, tá necessariamente certo. lucro e prejuízo. Então, Certo. ela vai ter prejuízo se ela vender barato? Vai. Mas mesmo assim vai entrar um dinheiro no bolso dela. E esse dinheiro que entrar é um dinheiro que entrou positivo no caixa. Mesmo que ela Não, tenha dado beleza, prejuízo. então.
E agora, por fim, por conta da compra desse mobilizado, aumentou a nossa conta clientes. Qual elemento deve ser isso afeta? O fluxo operacional e afeta Isso. negativamente, Por que afeta negativamente? porque clientes é um ativo e é inversamente proporcional no caixa. Isso. Exato. Aumentou caixa, aumentou ativo, diminuiu, tem efeito negativo no caixa. Por quê? Eu Exato. vendi uma coisa e eu ainda não recebi ela. Então, não entrou dentro do meu caixa. Perfeito. É isso, galera. É isso. Basicamente, essas foram as questões mais difíceis da atividade. Eu vou liberar vocês agora, porque deu 1h30 já do encontro. A gente conseguiu passar as questões. Eu acho que todos vocês vão conseguir fazer, enviar pra gente. Importante, tá? Enviem. A gente vai olhar todas as atividades e vai olhar quem enviou e quem não enviou também. Então, tipo, mesmo que tenha dificuldade, chama o Gabriel, chama o João, me chama, manda mensagem, pede ajuda, mas envia, beleza? E não deixa de entregar. E só mais um último disclaimer para poder encerrar a chamada, nesses 5 minutinhos para dar 2h40. Eu vou fazer isso melhor em outro encontro, mas para explicar um pouquinho das áreas do mercado financeiro de um jeito bem resumido, elas vão ser basicamente duas áreas. E eu tô falando isso porque eu percebi que no encontro com a Giovana assustou bastante pessoas, tá? Muita gente mandou mensagem falando: caraca, cara, tipo, muitas horas de trabalho para estágio, que loucura, tal. Mas isso que ela falou, tipo, ela passou a vivência dela de uma área muito específica que ela trabalha, que é uma área do mercado financeiro, que, tipo, óbvio, paga muito, muito bem, mas é muito exigente em carga horária. Mas existe várias outras áreas que não é tão exigente no nível de conhecimento. Tipo, não precisa ser fluente em inglês, não precisa ter um conhecimento técnico tão bom, não precisa ter ganhado uma competição para poder você conseguir entrar e você consegue ganhar muita grana e ter uma qualidade de vida muito boa. Aqui na cidade, tem muita gente que ganha muita grana no mercado financeiro e tem uma qualidade de vida e um dia a dia de trabalho muito suave, cara. A empresa que eu trabalho é um exemplo disso. Tem tipo 15 pessoas no MFO, que é a parte de Wealth Management e Wealth Planning, que você toma conta e você analisa investimentos e trabalha com investimentos e o patrimônio de famílias muito ricas. Esse é basicamente o trabalho dessa área. O pessoal lá ganha muita grana, cara. Todo mundo que tá lá ganha muita grana e trabalha suave. Ontem na empresa, 4 horas da tarde, tinha ninguém no escritório, tá ligado? Tinha ninguém na sala da minha folga, praticamente. Isso é uma, Só uma um parada. asterisco, Ah, foi incrível que o Carioca ainda tava, velho. Porque normalmente ele cara, também vai embora cedo. claro que não, cara. Mas enfim, depende. Do dia eu vou embora cedo mesmo. Mas, tipo assim, o pessoal tem uma. Eles trabalham, todo respeito, eles trabalham pouco e ganham uma nota do caramba no mercado financeiro absurdo. Pra galera do direito, advogado e etc., as meninas lá do Yasmin, Maju, a mulher advogada com planejamento tributário, que deu aula na UFO de planejamento tributário, inclusive, de direito tributário, na verdade, ganham uma nota no mercado financeiro usando o conhecimento tributário e jurídico, e trabalhando com tipo, um dia a dia muito suave no trabalho. O Cassiel, gestor de fundos, trabalha bastante, mas, tipo, não é igual a IB em São Paulo, que tem toda uma cultura específica, um jeito de trabalhar específico. Então, tipo, eu sei que assusta muito o pessoal. Tipo, cara, eu não sou fluente em inglês, então eu deveria, tipo, desistir, talvez, ou eu não consigo trabalhar 12 horas por dia sendo estagiário. Será que eu desisto? Cara, isso é uma área muito específica, sabe, tá? Um segmento muito específico, é o segmento que eu trabalho. E aqui em Uberlândia, a área que eu trabalho aqui, eu trabalho suave, cara. Eu participo de operação gigante, saiu no jornal a operação que eu participei, tipo, tô muito feliz, e eu tenho a oportunidade, por ser uma empresa menor, de participar de todas as etapas da operação, tô aprendendo pra caramba, e eu trabalho suave, tanto que eu consigo conciliar a liga que eu fundei, o projeto social em escolas, o programa internacional que eu faço parte, o Rotary que eu faço parte também, e vários outros projetos ao mesmo tempo enquanto eu faço faculdade de trabalho. Se fosse, tipo, lá em São Paulo eu não conseguiria. Mas, sabe, tipo, ainda na área que eu e a Giovana trabalhamos, que é uma área muito exigente, dependendo da cidade, da região que você tá, ou da empresa que você tá, dá pra manter, tipo, um controle muito suave. Então, tipo, é assim, do jeito que tipo, do mercado financeiro exigente, em áreas como Private Equity e Investment Banking, que são áreas que pagam muita grana,
Mas, tipo, depende muito. Tipo, no Rio de Janeiro não é assim. O pessoal do BTG que eu conheço no Rio não trabalha assim. O pessoal do Safra do Rio também não trabalha assim. O pessoal de Equity da Opportunity, eu sei que não trabalha assim, eu conheço gente de lá, sabe? E é uma empresa gigantesca. O pessoal da 20 trabalha bastante também, mas, tipo, não é absurdo, tá? E eles compraram o Outback inteiro no Brasil, são uma empresa gigante de Private Equity. Eu adoro os caras, eu acho que é a empresa do mercado financeiro favorita. Então, assim, é perfis e perfis, tá? Tem várias áreas de mercado financeiro. Presencialmente vai ser melhor para explicar, e eu vou levar profissionais dessas áreas para falar com vocês. Mas é isso, quem se assustou um pouco, fica tranquilo, tá? E é isso, galera. Acho que a aula foi boa para tirar dúvida de todo mundo. E qualquer dúvida em relação a entregar o trabalho ainda hoje, peçam ajuda, beleza? Mas não deixem de entregar, ok? Beleza. Então, fechou. Beleza? Fechou.